estávamos ontem ali levando a palavra ali para as crianças, né? E foi uma coisa tão linda, mais 7 anos sem, mais ou menos 6, 7 anos sem trabalhar com o departamento infantil. E interessante que eu estava mais nervosa ontem do que quando a gente é chamado para pregar assim. Não, o negócio vai estar nervosa. Mas o Senhor, sabe, ajuda de uma forma tão gostosa da gente estar aqui. Sabe, é tempo, irmão, realmente que o Senhor falou de abrirmos a nossa boca, encher, não é? O Senhor nos chama para os lugares também altos, mas também para os vales, né? Para lugares, às vezes, que tem grandes movimentos, mas às vezes também tem um silêncio, né? A palavra de Deus vai dizer que como nós não sabemos o caminho do vento, nem para onde ele vai, nem de onde ele vem, são todos aqueles que são nascidos do Senhor, amém? E se tu é vaso de Deus, que eu sei que você é, você já pegou essa senha, você já pegou essa chave da virada, e o segredo é, né, não importa para onde o que Deus manda você fazer, faça. Porque na medida que nós obedecemos, na medida que nós trabalhamos, não é? O Senhor, Ele vira a chave e nos dá vitória. Não é tempo de escolhermos, é termos somente de obedecer o chamado de Deus, seja onde for. Seja para pregar para o vizinho que te persegue, que 5h da manhã já está com o rádio ligado, seja para pregar para o seu marido, para o seu amigo, não é para o padeiro, qualquer seja quem for. Abra a tua boca, encherei, irmãos. Se nós nos calarmos, as pedras clamam. Glória a Deus. Não é? E eu quero que Deus fale através de mim. Você quer que Deus fale através de você? Você quer que eu continue sendo esse instrumento de Deus? Então abra a tua boca e dá a melhor glória a Deus. Porque tu és instrumento de Jeová. E Ele tem um diapasão na mão, é Ele que afina, é Ele que ajusta, é Ele que trabalha, é Ele que faz como Ele quer, da maneira que Ele quer. Não é nós que nos compete entender o que trabalhar de Deus. Não é? Deus não tem limite. Nós limitamos quando nós saímos da obediência, e Ele não tem como agir. Mas a partir do momento que você está aqui hoje, já atravessou, a partir do momento que você botou no seu coração o propósito de estar aqui, e se levantou e saiu, a vitória já é certa. Deus, Ele não está escrevendo a tua história, não. Ele já escreveu a tua história. Porque tu és um projeto de Deus. Ele não pode mudar aquilo que Ele já planejou para a sua vida. Amém? Salmo 70. As 10. Vai dizer assim: na sua aflição, Davi suplica a Deus que se apresse em livrar-me. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fique envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confunda-se os que me desejam mal. Voltem as costas e cobertos de vergonha os que dizem: ahá. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detens. Amém? Salmo de Davi, né? No momento de mais um dos seus salmos, ao qual ele se encontra numa
de bronze, tão distante, né? Parece aquele lugar, né? Igual aquele desenho, um lugar tão distante, que parece que a nossa oração não chega, né? Quanto mais você jejua, quanto mais você clama, quanto mais você faz campanha, parece que o negócio aperta, estreita, e a gente não compreende muitas das vezes os porquês, os paraquês de Deus. Mas deixa eu acalmar o teu coração. Tem coisa que o céu não vai nos dar resposta. Tem coisas que o céu não vai nos dar estratégia. Tem coisa que o céu não vai falar conosco. Ainda que nós venhamos aclamar e pedir, não é? O céu não vai dizer, ele mesmo vai agir sem que você precise esperar por uma resposta. Mas, irmão Luciene, como assim? Né? Aqui, me faz lembrar do próprio filho de Davi, que vai se levantar contra o próprio pai e vai persegui-lo, e vai querer, né? O que é do seu pai, né? Vai se juntar e vai levantar guerra contra o seu próprio pai. E quando Davi pede para que não venha a ferir, a tocar no seu próprio filho, não é? O céu não vai ouvir. Porque tem coisas que Deus vê que nós não vemos, irmãos. Então, para de ter mais amor do que Deus e deixa Deus agir na tua limitação. Porque o céu não vai te ouvir. Os inimigos se levantaram. A própria casa de Davi vai se levantar contra ele mesmo. A situação vai se estreitar dentro da casa de Davi. É o seu próprio sangue, né? Mas o amor de Davi é tão grande pelo seu filho, que mesmo a aflição, a luta e a perseguição, ele vai pedir, né? Que pode guerrear, mas não quero, não. Ele é meu filho, ele é minha carne. Faz isso não é? Mas você sabe que tem pessoas que Deus levanta para agir por nós? Você sabe que tem pessoas que Deus, da onde a gente nem pensa, Deus vai levantar para ser boca na terra por mim e por você? Você sabe que muitas das vezes, quando Jeová vê que a gente vai fraquejar, Deus levanta um Davi, né? Do lado, assim, a gente está fraquejando, Deus vai levantar um guerreiro ou uma guerreira do lado para interceder por nós, para ser uma intercessora por nós dentro da nossa situação. E tem coisa que muitas das vezes a gente se dói, a gente jejua, a gente vai orar, e mesmo assim Deus diz assim, eu tenho que levar. Morreu. Acabou. Não é? Aleluia. Porque o futuro a Deus pertence. O que Deus ele faz agora, irmãos, nós não entendemos. Mas amanhã, se Ele quiser, Ele vai esclarecer. Então tem coisas que vai acontecer na nossa vida, que é para o nosso próprio crescimento, como que até Deus falou nessa noite, e Ele vai dizer assim, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Aí eu vou me lembrar de Jó. Jó, quão aflito foi, não é? Perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens, até os seus amigos afastaram, a sua mulher a disse como um louco, ficou cheio de chaga, a aflição chegou sobre a sua vida, mas Jó com a sua boca, ele não abriu para orar, para pecar contra Deus. E muitas das vezes a gente vai fazer essa oração no momento, né, como vingança. Senhor, envergonhados e confundidos sejam todos aqueles que procuram a minha alma, e tornem-se atrás, e confundam-se os que desejam o teu mal. Mas diz a palavra do Senhor, irmãos, que do Senhor é a vingança. Muitas das vezes a gente pede, né, no intuito de ver, fez comigo, vai ver, não mexe com o céu de Deus, não. Irmão, quero dizer para você, a balança
cuidado. Não nos cabe pedir juízo e vingança ao Senhor por aqueles que nos perseguem. Do Senhor é a vingança. Ele é o sol da justiça. Ele é a estrela da manhã. Ele é o advogado fiel. E o Senhor diz que Ele procura os fiéis da terra. Será que eu estou na balança de Deus como fiel? Ou eu estou vacilando mesmo perto daquele que está me perseguindo? Será que eu de vez em quando dou uma catucada lá também? Para a luta tá quieto, vou lá, dou uma palavra, faço uma maldadezinha, não é, fecho a porta, não deixo o fruto do Espírito Santo sair e crescer em mim. Irmão, do Senhor é a justiça. Eles vão ficar envergonhados e confundidos pela nossa atitude. Porque a palavra de Deus vai dizer assim: não pagueis o mal com o mal. Mas nós temos que pagar o mal com o bem. O cristão, ele vai andar na contramão do mundo. Quando todo mundo vai dizer, catuca ali, não é? Irmão, crente não tem baiana rodando, não. Deus, crente tem a justiça de Deus. É o Senhor enviando os seus anjos para guerrear e trabalhar em meu e ao seu favor. Tu está entendendo? Tu está entendendo o que significa essa campanha na tua vida? É para pedir que Deus haja e os seus inimigos venham olhar para você e ver mudança, transformação, fruto do Espírito Santo de Deus, obediência, não é? Até quando vão julgar um condenado, não é? Quando vão julgar, existe aqueles que vão a júri popular, não é? Existe o advogado de defesa, existe o advogado de acusação, mas ele fez tanta coisa ruim, mas tem o advogado de defesa. Tem. O Senhor é assim também. Pela sua vida e pela minha vida. Eu olhei esse texto aqui e eu falei, meu Deus, como a gente tem que aprender com o Senhor. Lá em Romanos, no capítulo 12, verso 17, ele vai falar, 12, 17. A ninguém torneis o mal por mal, mas procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível, quando estiver em vós, tendo paz com todos os homens, não vos vingueis. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Mas dai lugar à ira, porque escrito está: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, ajuntarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aquieta o teu coração quando lê o Salmo 70. Porque o Salmo 70, meu irmão e minha irmã, nada mais é do que Deus nos ensinando a obediência. Diante de toda a perseguição, de toda a aflição, que Davi vai orar, que ele vai pedir, né? Do Senhor ele é vingança. Ele diz: apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Não é ele que vai fazer, mas é o Senhor que vai agir. É o Senhor que entra na tua causa, que vai ali dentro do teu lar, que vai salvar e libertar os teus filhos, que vai salvar e libertar o teu marido, que vai entrar com solução no teu problema, naquele chefe que te persegue, naquela macumbeira que botou o teu nome lá. É o Senhor que vai agir. Apressa-te, Senhor. Eles vão ficar envergonhados e confundidos pelo agir de Deus na minha e na tua vida. Do Senhor é a vingança. E é Deus que vai dizer aqui no capítulo 19, versículo 19: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Que você empreste a sua boca para falar coisas boas.
Nós não temos que amaldiçoar a ninguém. Ele vai dizer aqui: folguem, alegre-se em ti, muda. Em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a salvação, digam continuamente: engrandecido seja Deus. Você vai engrandecer Deus quando você entender que é o Senhor que vai falar com você, que é o Senhor que vai te justificar, que é o Senhor que vai dizer: parai e estai de pé e veja o grande livramento do Senhor. É o Senhor que vai agir. A espada é de Deus. Jesus. A espada é de Deus. Entenda que Salmo 70 nada mais é do que um salmo de obediência. Aleluia, Jesus. De obediência. De deixar Deus agir. É essa a balança de Deus, irmãos. Na minha e na tua vida, Ele vai dizer: eu porém estou aflito. Ele torna a dizer de novo: a sua alma está em aflição. O negócio não muda. Só aperta Jesus. Ele diz: eu estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detens. Aí a gente lembra das armaduras do Espírito Santo de Deus. E ele vai dizer lá que a nossa guerra não é contra a carne nem sangue, é contra as hostes espirituais. Irmãos, o inimigo só precisa de corpo. Não vai ser o meu. Não vai ser o seu. Aleluia. Você está entendendo? A tua luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Lá em Romanos, no capítulo 12, 17, ele vai falar: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que você possa estar na cabeça aos pés, preparado para essa batalha. Quem disse que seria fácil? Quem falou que seria fácil? Sabe qual é o problema da gente? Que a gente acha que ser cristão é mar de rosa. Sabe, pastor, ele vai dizer assim: eis que vos envio como ovelha em meio de lobos. Lobo faz carinho? O lobo ruge. O lobo quer morder. O lobo quer destruir. Não é? Isso é o inimigo da nossa alma. Mas nós temos que estar o quê? Com a armadura de Deus, irmãos. Da cabeça aos pés. Glória a Deus. É da cabeça aos pés. E ele vai falar aqui, não é? Que no capítulo 6 de Romanos, irmãos, de Efésios, perdão, no versículo 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados. Está doendo, está apertando, está me perseguindo. Não é a carne, não é o sangue. Tira o ódio do teu coração. Perdoa, libera perdão. Não é, olha aqui, a nossa luta não é contra a carne, mas ele vai dizer que é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Ele só precisa de um pouco. Você está entendendo que o teu marido, quando se levanta contra você, não é ele? É algo espiritual. E aí a gente faz o quê? O crente inteligente vai o quê? Vai orar. Vai o quê? Vai fazer o quê? A partir de hoje você vai bater a boca com ele? Não é? Não é fácil, né? Deixa eu ver, mano. Não é verdade? Apressa-te, Deus, a palavra de Deus, ele senta hoje, talvez estava esperando que Deus vai agir, que Deus vai destruir, que Deus vai mudar, que Deus, o Senhor, manda dizer hoje: nós temos cadente para pensar, nós temos joelhos para orar, nós temos boca no pão para interceder. Clama-me e responder-te-ei. Aleluia, Deus. Vai orar. Você está dentro de uma campanha para contar a vitória
Não tem oração de feitiçaria, não. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Mas aí o negócio é como Ele. Como aconteceu com a casa de Davi. E foram muitas batalhas. Aqui mesmo em Salmo ele vai dizer que os meus inimigos que ocultaram a rede, que veio ele mesmo a cair na rede que eles ocultaram. Ele vai falar sobre isso. Mas é o Senhor que age. Não é? É o Senhor que levantar a forca contra a tua vida. Mas é o Senhor que vai agir. O mesmo que levantou a forca, Ele mesmo vai. Porém, se o nosso Deus quiser salvar, libertar, limpar, transformar num homem e mulher cheia do poder e botar do teu lado esse perseguidor, transformar ele de Saulo para o Paulo, Ele vai fazer. Então cuidado com esse Salmo 70. Esse Salmo 70 não é lá na folha, um salmo para você botar dedo na cara de ninguém. Vai estudar a Bíblia, vai buscar a palavra, aleluia, vai pedir sabedoria, vai pedir discernimento, porque o nosso Deus não é Deus feiticeiro, não, hein? E a sua espada, ela tem dois rumos. Ela corta para lá e ela corta para cá. Salmo 70 não é salmo de vingança. Salmo 70 é salmo de obediência, de crente comprometido com o céu, de crente que sabe quem pode agir. Quando ele fala, apressa-te, ele começa a declarar para aquele que pode fazer, que é Deus. Aleluia. Ele vai dizer para ele, ó Deus, Elifra é Deus. Senhor, apressa-te e ajudar-me, é Deus. E novamente, abaixa as armas da carne. Abaixa, tira o seu eu. Repreende, Senhor, toda a carnalidade, porque enquanto nós estamos aqui nessa terra, a nossa luta é contra o nosso eu. Sabe qual é o nosso maior inimigo? É nós mesmos. Somos nós mesmos. Porque toda hora, irmão, a gente quer botar o dedo em alguém, mas nós precisamos mudança. E que nessa noite nós venhamos a entender, aleluia, que o Senhor ele vai agir sim. Né? Ele vai, quando Davi ele começa a pedir aqui, ó Deus, que ele começa a declarar sobre os seus inimigos, o que está acontecendo, eles estão vindo de mim, eles estão vindo, o negócio está crescendo, ele vai para o juiz, ele chega a Deus, tu és o meu juiz, tu és o meu advogado, é o Senhor que luta minhas guerras, e todos se levantaram contra Davi, foi o Senhor que pelejou por ele da vitória. Porque ele tinha íntima intimidade com o seu Deus. Aleluia, Deus. O Senhor nessa noite está nos dando estratégia de oração. Aleluia. O Senhor nessa noite está abrindo o nosso entendimento dentro do Salmo 70. Nosso Deus não é Deus de troca, de barganha, não. O nosso Deus, ele age no seu querer, na balança dele. Ele examina o seu coração e o meu coração. Ele vai ver pela verdade. Então, se você quer ver Deus agir, começa a mudar a sua oração e deixa-te da armadura de Deus da cabeça aos pés. Porque Jó também, no meio da sua aflição, ele não pecou. Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Deus restituiu ele mesmo. Se Deus não fizer, não tem quem vai fazer. E Deus restituiu tudo. Mudou. Deus deu vitória. Deus deu vitória a Davi. O salmo, você vai ver que muitos salmos aqui é de louvor, é de adoração. Não é? Porque ele vai mudar, é Deus que muda cativeiro, é Deus que vira chave, não é verdade? É Deus que age ao nosso favor. É Deus. E mais uma vez eu digo, irmãos,
Salmo 70. Vê lá depois em Efésios 6:10. A nossa luta não é contra a carne nem sangue. A nossa luta é espiritual. Se está te perseguindo, jejum e oração. Se está te perseguindo, Senhor, age. Porque Davi que ele começa a dizer Deus, Senhor, ele reconhece que é o Senhor. Porque ele é Senhor da minha vida. Não é? Então, minha irmã, nessa noite eu estava aqui pensando, Senhor, tem misericórdia. Quisera eu falar de mim mesma, mas Deus está mandando dizer que Ele não é um Deus feiticeiro, não. Você vai entender o Salmo 70 hoje como o Salmo da obediência. Aleluia, Jesus. Como o Salmo da humilhação. Ele vai dizer, folguem alegre-se em ti. Ele reconhece todos os que te buscam. Ele reconhece, ele começa pedindo apressa-te a Deus. Né? Ele pede sabendo que Ele é o Senhor. E Ele sabe que todos que buscam ao Senhor podem descansar. Pode descansar, vai ficar tranquilo. Aqueles que amam a tua salvação, Ele reconhece novamente. Digam continuamente, engrandecido seja Deus. Aleluia. Você pode adorar a Deus no meio da tua luta e da tua paz. Aleluia. Você conhece e reconhece que o teu Deus ainda está agindo. Ou você precisa, ou você vai agradecer a Deus só quando você vê Deus agindo. Irmão, sabe qual é a maior prova aqui de amor? É no meio da nossa aflição. Nós começarmos a adorar o Aleluia, Jesus. Glória. né? Não deixa diminuir o teu Deus, não. Né? Satanás dizer aonde é que está o teu Deus, eu vejo no canto. Aonde é que está o teu Deus que você está sempre dessa maneira? Vai chegar o momento de você cantar o hino da vitória. Aleluia. Quando a mulher de Jó chega para ele, né? Amaldiçoa o teu Deus e morte, você não tem mais nada, ainda está aí adorando, né? Ele repreende porque ele sabia que a luta não era contra a carne, que não era contra a carne e o sangue, era o demônio, era o inimigo que está usando ela. Ele repreende, fala como uma louca. E ele reconhece que Deus vai restituir tudo lá na frente. Aleluia. Deus vai restituir tudo na minha e na tua vida. Deus, aleluia. Deus, no meio da nossa aflição, você ainda vai cantar um cântico de vitória. Glória a Deus, eu creio no nome de Jesus. A palavra de Deus diz: se creres, verás a glória de É, Deus. Jesus. Você precisa crer antes de você ver. É, Jesus, aleluia. É ruim que a gente só vê o que está na nossa frente. Né? Mas Deus diz nessa noite: se tu puderes crer. Se tu puderes crer. A prova está doendo. A gente canta. Mas quando o negócio aperta, a gente murmura. Não pode. Apressa-te, ó Deus, em socorrer-me. Aleluia. Aí você já pode começar no hino da vitória. Glória a Deus, Tu aleluia. já vai ver o mar se abrindo. Glória a Tu Deus. já vai ver do outro lado a promessa de Deus. Aleluia, Jesus. Atrás vem Faraó, na frente aquele mar. Senhor, porque tu nos trouxeste até aqui? Não é mais um. Não vai ouvir vozes humanas, irmãos. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Sobe para o monte da oração. Aleluia, Jesus. Sobe para o monte da intercessão. Aleluia, Levanta a tua mão e começa a orar. Reconhece a tua pequenez em meio a esta prova. Não é para você poder ver o mar se abrir. Aleluia, Jesus. Porque em meio à prova, quando nós paramos e ouvimos a voz de Deus, deixamos Ele ouvir, Ele nos dá estratégia. E Ele diz: toca nesse mar. Você Aleluia. parou para ouvir. Deus te deu a direção e a obediência mais uma vez no Salmo 70. Aleluia. E o mar se abriu. Aleluia. Confiança, né? É descansar no meio da prova. Descansa no meio da prova. Não é verdade? Descansa. Acho que falou que seria fácil. Não é que chegou até aqui. Deus te trouxe até aqui. Deus não vai te deixar morrer nesse deserto. Aleluia.
tem uma coisa que o nosso Deus, ele é especialista, é de guerras vencidas, é batalhas vencidas, é de lutas vencidas. O nosso Deus, ele muda, meu irmão, no jardim. Glória a Deus. Vai dormir em paz. Ele diz: eu porém estou aflito e necessitado. Necessitado é aquele que busca e precisa com urgência. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio. Ele reconhece novamente o meu libertador. Tem uma coisa te prendendo, te afligindo, te angustiando. É Ele que te liberta nessa noite. Aleluia, Que te dá vitória. Amém, Jesus. Senhor, não te detenhas. Vai dormir em paz. Vai Aleluia, Jesus. descansar. Glória a Deus. Vai descansar. Vai descansar. Você e eu somos bem-aventurados na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Não Deus. somos crentes feiticeiros para ficar pedindo: Senhor, vai lá, age lá, trabalha lá, olha aí. Os olhos de Deus procuram os fiéis da terra. E Aleluia. a balança de Deus, ele nos pesa. Não é verdade? É. E se eu estiver em falta diante do Senhor? Aí é uma espada de dois gumes, pastora. O que acontece lá vai vir aqui também. Mas, Senhor, eu não estou entendendo. Porque sobreveio esse mal. Porque eu precisava consertar ele. Mas eu estou também trabalhando na tua vida. Porque tu tem que tirar esse eu, liberar esse perdão e reconhecer que eu sou o Senhor que faz. Aleluia. Então deixa Deus agir. Aleluia. Tá? E nessa noite você venha depositar a sua oração. Aleluia. Tá? Com obediência nesse Salmo 70. Eu fiquei muito preocupada, sabe? Porque eu já vi crentes usando esse Salmo 70 como salmo de vingança, como salmo de ódio, como salmo: Senhor, aqui, ó, tá sendo aqui, fogo, tu vai ver. Olha aí, ó, Deus age. Ele vai dizer: cadê a minha armadura na tua vida? Porque eu estou dizendo que esse trabalhar sou eu por fazer, né? Mas você tem que estar da cabeça aos pés de vestir. E ele vai falar que do Senhor dele é a vingança, não é? Porque muitas das vezes nós falamos que deixamos na mão do Senhor, trazemos o círculo de oração, colocamos a foto, paramos a pastora para pedir conselho, para desabafar, entramos no gabinete com o pastor para poder falar, recebemos a orientação e quando saímos daqui vamos bater boca, vamos guerrear. Ei, É, Deus. não é? Volta tudo ao início, como na hora aí você volta de novo para o círculo de oração, novamente. Senhor, fala, liberta. Como Deus vai fazer, minha irmã? Para, está de pé, deixa Deus agir. Aleluia. Vai ficar até quando, né? Nessa roda gigante. Está em cima, está embaixo, está em cima, está embaixo, está em cima, está embaixo. Não é? Aí bota aqui e não vejo nada acontecendo. Não vai ver mesmo. É, Jesus. Não é? Fecha a tua boca e deixa Deus falar. Aleluia. Deixa Deus agir. A palavra de Deus nós acabamos de ler agora. Ninguém tornou isso mal por mal. Não é verdade? Vou lá tomar satisfação. Fez comigo? Eu vou lá agora. Vou resolver isso agora. Não é assim? Né? Não é desse jeito, não é dessa maneira. É do jeito de Deus. Aleluia. Ei, Anara Súbia, nasceste de novo, anda já com Deus. Aleluia. Pertence ao povo que vai para o céu, ao ver teus vestidos. Glória é tua luz. Tá claro? Está iluminando? Nasceu de novo, nova transformação, veste nova, veste santa. Aí eu vou entrar no Salmo 70. Aleluia, Jesus. Aí eu posso falar, não é? Porque senão, minha irmã, sabe, a gente precisa parar de ficar toda semana as mesmas fotos, as mesmas pessoas. Nós queremos para as próximas sextas-feiras testemunho de mudança aqui. Aleluia. Filha, mamãe, Glória. nosso Deus não mudou, não. Não é? Tem muita foto, tem muita chave, mas vai começar a sair daqui pelo poder que é no nome de Em Jesus. nome de Jesus. Quando eu começar a entender
Não é? Aí tu começa, irmã, a preparar um caderno, porque vai faltar tempo para tanto testemunhos do que Deus está fazendo no círculo de oração na libertação. Aleluia. Quero contar, mas a hora não dá, quero contar e agora vai ficar, não vai dar tempo, porque são muitos testemunhos, não são muitas fotos, não é? Nós declaramos o nome de Jesus, carteiras sendo assinadas, nós declaramos o nome de Jesus, pessoas sendo libertas, nós declaramos pelo poder o nome de Jesus, toda a confusão sendo cessada, nós declaramos no nome de Jesus, não é? Pessoas mudando caráter, transformação, libertação, mudança. Nós queremos testemunho do poder de Deus. Aleluia. Chega de ficarmos só botando e pedindo, irmão, ora, aí termina o culto, irmão, ora, de novo. É o meu problema. Já tem 2 anos, 3 anos, 5 anos. Usa a tua fé. Ei, entra com obediência. Arma na cabeça aos pés, Senhor. É o Senhor que vai agir. Senhor, eu quero dar o meu culto de ações de graça. Eu já profetizo, ó Deus querido, que eu vou dar o meu culto de ação de graça. Aleluia. Senhor, eu marco hoje, eu entendo hoje, ó Pai querido, que eu já estou há muito tempo esperando aquele telefonema, com aquela vida dizendo, ei, aceitei Jesus. Ei, estou caminhando. Ei, estou na tua presença. Ei, aonde é a tua igreja que eu quero ir lá. Ei, Senhor, olha aqui, pastora. Eu vou começar a trabalhar essa semana. O telefone tocou essa semana. Aquela guerra acabou lá dentro. Aquele que te perturbava, Deus deu a direção, fez uma mudança, Deus agiu, mas aqui, ó, a coisa tem que andar, a roda tem que andar, o negócio tem que ir pra frente, meu irmão. Aleluia, Deus. Haverá testemunho de transformação e mudança. Aleluia, nós queremos. Tem muita foto. Nós temos que ter tantas fotos, tantas coisas aqui, tem que ter tantos testemunhos do poder de Deus. Amém, Jesus. Tem que ter, no nome de Jesus. Entra no estreito com o Jeová na rocha. Entra ali, Senhor, essa semana eu quero, na próxima campanha, eu quero vir contar o meu testemunho. Agarra isso aí. Aleluia. Glória. Agarra isso aí no nome de Jesus. Eu quero nessa semana vir e poder falar, pastora Lívia, eu quero contar o meu testemunho que Deus fez comigo na sexta-feira da campanha. Eu quero contar. Porque Deus entrou com justiça, porque Deus entrou com mudança, porque Deus agiu. Aí você vai começar a tirar algumas coisas. Porque Deus já agiu. Porque Deus já mudou. Se Deus já deu vitória, é só ação de graça. É só agradecimento. Ajuda a tua pastora. Ajuda a irmã da mesa de oração, irmão. Não é? Porque tem muita coisa que já foi respondida e a gente continua ali, ó. Meu Deus. A gente continua buscando. Não é? Você tem que entender que o Senhor ele já agiu. Aleluia. Aí você vai trazer o outro pedido de oração de alguém. Não é? Porque a gente pede às vezes só pelos nossos. Mas eu vou te contar um segredo de oração. Sabe quando a gente recebe muitas das vezes a nossa vitória? É quando nós oramos pelos outros. É bíblico. É quando você intercede por outros. Quando você se esquece de você e vai interceder por aqueles que te perseguem, por aqueles que te julgam, por aqueles que querem o teu mal, por aqueles que não entendem quem é você na presença do Senhor. E Deus vai entrar com vitória, com agir, com solução, com estratégia. Não é verdade? Então começa a colocar nome de pessoas, de vizinhos, né? Que você cansa de passar e dizer, tá lá daquela maneira, daquele jeito. Porque na sua casa Deus já agiu. Porque na sua vida Deus já agiu. Porque dentro desse problema Deus já te deu vitória. Aleluia! Aleluia, Deus. Que nessa noite você venha entender que do Senhor ele é a vingança. Ainda que nós venhamos a sofrer todas as calúnias, e muitas das vezes não são poucas, muitas perseguições que às vezes são grandes, não é? E que nós venhamos a ter, pastora, cicatrizes tão profundas, né? Que com o tempo elas se fecham.
mas elas estão ali, não é? De muitas coisas que nos feriram e nos machucaram. Mas pega essas cicatrizes para testemunhar o poder de Deus na tua vida. Que doeram tanto, foram tão profundas, que te fortaleceram de uma tal forma, não é? Que te fez mais forte, mais crente, mais determinada, mais cheia da unção, mais cheia do poder de Deus. Você vai olhar para as cicatrizes tão profundas, coisas tão que te feriram tanto, que te forjaram de uma tal forma, não é? Que até você mesmo se espanta da sua posição. Aleluia, Jesus. Que Deus ele dosou, te forjou de uma forma, né? E você, ao invés de se tornar prata na mão do Senhor, você se tornou ouro lapidado. Você se tornou ouro que foi passado no fogo, que foi ajustado, que tirou tudo aquilo e está cada vez mais brilhante, mais brilhante, mais brilhante. A Bíblia vai dizer que assim é a vereda do justo, não é? Ela vai brilhando, brilhando. Você vai brilhando, entenda isso. Aleluia. Compreenda isso, viu, pastora? Salmo 70 não é salmo de vingança. Salmo 70 é um salmo de obediência na palavra de Deus. Aleluia. Que ainda que a perseguição se aperte, ainda que, não é? É o Senhor que nos justifica. Mas Salmo 70 vai dizer e declarar quem eu sou na presença do Senhor. Aleluia. Ele vai dizer que tipo de crente eu sou na presença do Senhor. Salmo 70 vai dizer se você tem as suas raízes aprofundadas na palavra ou não. Aleluia. Né? Eles estão rindo, eles estão zombando, mas é o Senhor que nos justifica. O vento está soprando tão forte, não é? E assim é a palmeira. A palmeira, ela vai procurando água, ela vai ganhando as suas raízes cada vez mais profundas. Ali temos um jardineiro que pode, né, dizer assim. Ela vai ganhando, ela vai procurando a terra e ela vai procurando as águas. Depois que as suas raízes estão tão profundas, aí ela começa a ganhar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vá na palavra, se aprofunde na palavra, mergulhe na palavra, puxa as águas da palavra. Aleluia. Para quando o vento soprar, você esteja tão forte que nada vai tirar a tua estrutura na presença. Aleluia, Deus. Você esteja forjado, o vento está batendo forte, a perseguição está batendo forte, mas eu estou armada da cabeça aos pés na presença do Senhor. Eu tenho a palavra. Golias, tu veio contra nós com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É o Senhor que luta as nossas guerras. Sabe, eu poderia contar muitos testemunhos aqui de experiência sobre isso que eu estou falando com vocês. Marida, a gente podia contar muita coisa, mas eu quero voltar aqui para ouvir a sua experiência. Aleluia. Eu quero voltar aqui para ouvir o poder de Deus. Quando a pastora Lívia começar a marcar o culto de ações de graça, pela campanha, a fila que vai se formar aqui, para as irmãs e irmãos que vão vir aqui, testemunhar a campanha da vitória de Deus. Eu quero estar assim. Porque você entendeu o que é essa campanha. Porque você mergulhou. Aquelas pedrinhas que Davi rodava, que Davizinho rodava, não é verdade? Era a palavra de Deus. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. É o Pai. É o Filho. É o Espírito Santo. Demônio, cai por terra agora. Sai da minha casa. No nome do Senhor. Sai das famílias. Em nome do Senhor. Sai do casamento. Em nome do Senhor Jesus. Guerreia, Senhor, as nossas guerras. Porque a nossa arma não é com armas humanas, mas é espiritual. É espiritual. Que Davi venceu e aquele inimigo ele caiu por terra. Aleluia. Glória E a Deus. sempre é o nome do Senhor que seja exaltado na nossa vida. Saia daqui forjada, preparada, tá? A luta continua, mas é pelo poder da palavra que você vai vencer. É da cabeça aos pés, tá? Hoje nós sentamos, deitamos no divã do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus simplesmente assim palestrou conosco nessa Glória a noite. Deus. Tá? Né? Nosso Deus não é um Deus feiticeiro,
Não use o Salmo 70 como vingança, porque não é essa vingança humana, né? É a vingança do Senhor, né? A arma é do Senhor, não é? Tira o seu eu, libera o seu perdão, né? A transformação. É isso aí que está te incomodando, é isso aqui que está te atrapalhando. Senhor, guerreia, Senhor, manda fogo, Senhor, vai lá e me dá estratégia de batalha, Deus. Aleluia. Me dá estratégia, não é? Qual é a pedrinha que tu está rodando nessa noite? Qual é o gigante que se levantou para zombar contra ti? Para blasfemar contra o teu Deus, Aleluia. para te julgar, para te perseguir, não é? Então é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo de Deus que já entrou nessa guerra e já jogou esse gigante por terra. Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia.